Olá, o tema do nosso projeto é Afroempreendedorismo Feminino no Brasil. Eu sou Adriana Carneiro da Silva e junto com a Ellen da Silva e a Rebeca Luz, nós estamos discutindo sobre esse tema. Destacamos que nós estamos falando da cidade de Salvador, no estado da Bahia, no país Brasil. A noção de empreendedorismo é primordial à inovação dos negócios e ao fortalecimento da economia. Ela tem como princípio a criatividade, a produtividade e a geração de novos modelos de negócios. Entretanto, para as mulheres que historicamente sofrem com a cultura patriarcal, esse empreendedorismo se transforma numa possibilidade de autonomia e de liberdade. Assim, o empreendedorismo feminino acaba se destacando com a ideia de empoderar essas mulheres socialmente e financeiramente. O Brasil é o país que tem a maior população negra fora do continente africano, e boa parte delas são mulheres. Assim, o nosso trabalho busca entender como essas mulheres conseguem se relacionar com a ideia de gênero e a relação de trabalho. Os objetivos do nosso trabalho são discutir os pressupostos do empreendedorismo feminino e as suas relações com a discussão de gênero e de trabalho, e apresentar as conjunturas e as nuances do afroempreendedorismo no Brasil. De forma específica, a nossa metodologia, ela busca entender os métodos que são necessários para fazer com que esse trabalho seja científico. Assim, nossa pesquisa, ela é exploratória e descritiva, já que nós estamos descrevendo a realidade brasileira, através de uma análise qualitativa e quantitativa, tendo como procedimentos a pesquisa bibliográfica e documental, destacando que essa pesquisa está em fase introdutória. Resultados. O empreendedorismo funciona como um vetor direcionado à produção de riqueza, onde o empreendedor é o seu agente. No ponto de vista dos economistas, essa atividade é diretamente associada ao aquecimento e crescimento da renda de um país. As ações empreendedoras possuem um caráter importante na geração de empregos, trazendo consigo o poder da mudança e a criação de valor para as pessoas envolvidas. As mulheres se deparam com um conflito entre o trabalho e a família, que impactam no desenvolvimento de suas competências empreendedoras e no seu perfil empreendedor. O conflito trabalho em família, enfrentado pelas mulheres, se insere em 3 dimensões: tempo, devido às horas excedidas no trabalho; tensão, apoiada em fatores como fadiga, depressão e ansiedade; e comportamento, no trabalho e ou na família, que reflete e leva em consideração a estabilidade emocional, agressividade, autoconfiança e objetividade. Neste sentido, pode-se pontuar como fardos para as mulheres as dificuldades em ascender de carreira, de realizar-se profissionalmente, de obter independência financeira, entre outras questões que acabam motivando a empreender. Assim, essa conjuntura, resultante do contexto sociocultural brasileiro, dificulta o crescimento e a manutenção dos empreendimentos geridos por mulheres. E essa realidade ainda é mais alarmante quando trata-se de mulheres negras. De acordo com a história, a população negra foi excluída na reorganização do trabalho livre, até porque o Brasil foi um país erguido com base no trabalho de pessoas escravizadas, em sua grande maioria negra, e no processo pós-abolição não houve uma organização desses no mercado de trabalho. De forma processual, essas ações moldadas espalhou o projeto de nação das elites dominantes brasileiras, sendo responsável por estruturar a exclusão, a desigualdade e a pobreza que marcam os mundos do trabalho até os dias atuais da população negra. Essa eliminação, na prática, acontece por meio da negação da presença da população negra livre nos setores dinâmicos da economia, fazendo com que, sem possibilidade de ocupação, eles foram empurrados a atuar no setor de subsistência ou na prestação de pequenos serviços, geralmente muito mal remunerados e subalternizados, tornando uma estratégia de sobrevivências. Contemporaneamente, essas estratégias de sobrevivências ainda coexistem no universo da população negra, especialmente as mulheres negras, na qual muitas delas buscam forma de resistência, independência, autonomia e liberdade através de sua força de trabalho, que com muitas ressalvas e considerações podem ser consideradas ações empreendedoras de necessidade, visto que,
Dados revelam que as mulheres negras sofrem mais com o desemprego, têm a renda mais baixa e ocupam empregos informais, como no trabalho doméstico, além de ganhar menos que as mulheres brancas. Assim, a presente pesquisa, em fase inicial, busca compreender as pressuposições do afroempreendedorismo feminino brasileiro, abordando suas interconexões com as discussões de gênero, empoderamento e relações de trabalho, destacando que as mulheres negras são pioneiras no empreendedorismo feminino brasileiro, já que tiveram de ofertar suas habilidades e produções para conseguir o seu sustento. Do mesmo modo, percebe-se que as mulheres negras, desde o momento de escravidão, recorreram ao empreendedorismo como forma de sobrevivência econômica. Contudo, mesmo com essa habilidade em fazer negócios, o empreendedorismo feminino negro foi e ainda é sufocado por vários arredores racistas e machistas. Baseado nos estudos de Armin, a analogia entre raça e empreendedorismo no Brasil também podem ser abarcadas como táticas de sobrevivência ou de inserção social. Assim, é plausível envolver que o empreendedorismo foi um fenômeno que acompanhou a população negra desde o início de seu processo de escravização no país. Nessa conjuntura, o empreendedorismo não seria somente um fenômeno econômico, mas uma opção para garantir o seu próprio sustento e de suas famílias. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, 60% das empreendedoras brasileiras se consideram pretas ou pardas. Entretanto, de acordo com o Sebrae, mais de 50% das mulheres negras que buscaram crédito em bancos e instituições financeiras receberam a negativa para a solicitação. Ainda, segundo o Sebrae, existe uma diferença clara de renda mensal entre a mulher negra e a branca. A média que a mulher negra recebe R$ 1.539, a mulher branca alcança o ganho estimado de 2035, ou seja, embora exerçam a mesma função, ainda são remuneradas de forma desigual. Aguiar, em 2022, destacou que ter uma vida inteira de imagens negativas sobre si, por causa de estereotipos, pode acarretar a mulher negra empreendedora a níveis reduzidos de sucesso empresarial, ficando em desvantagem até mesmo em relação ao empreendedor negro. Outro lado bem alarmante é o número de mulheres negras que possuem ensino superior completo e estão empreendendo, que é menor de 10% das empreendedoras. Visto que essa necessidade de completar uma renda familiar e a falta de acesso à universidade se tornam fatores definitivos que acabam impactando o comércio desse grupo social. O Sebrae aborda que existem vários desafios das empreendedoras negras no Brasil, tais como as empreendedoras brancas, dificuldade para conciliar a vida pessoal e a profissional, falta de incentivo financeiro, oportunidade de qualificação, dentre outros. Entretanto, no caso das mulheres negras, existe um agravante, o preconceito, já que algumas pessoas não aceitam a capacidade dessas empreendedoras e, inclusive, discriminam-as pela cor da pele, fazendo parte de um racismo da sociedade brasileira. De acordo com Bersani, em 2018, o racismo no Brasil, por ser estrutural, pode ser notado e identificado em diferentes áreas em que se compreendam as razões que mantêm e fortalecem esse contexto na estrutura social do país, sendo econômicas, sociais, políticas, educacionais, entre outros, permanecendo atualizado, além do plano da consciência da subconsciência. Assim, no caso das mulheres negras, há uma dupla ameaça de estereotipo, de raça e de gênero. Ou seja, a mulher negra que busca empreender sofre pelo racismo institucional em caráter histórico e pela condição biológica de ser mulher, muitas vezes inferiorizada no mercado. Com isso, Cirqueira e Nunes destaca que o Brasil por si só é um país que apresenta inúmeras dificuldades para os empreendedores como um todo.
como a falta de capacitação, o excesso de burocracia, tributação exacerbada, medo de fracasso, entre outros. Esse cenário insólito afeta a basicamente todos que recorrem à atividade empreendedora, como uma estratégia de mudança de vida e pode ser ainda mais agravado em relação às mulheres. A se considerar a figura de uma mulher negra empreendedora no mesmo sentido, verifica-se que a mesma encontra ainda mais dificuldades. De um lado, ela sofrerá com os desafios por conta do pertencer à minoria da população negra e do outro por pertencer ao sexo feminino. De tal modo, com a intenção de atravessar os desafios próprios à mulher, especialmente as negras, começaram a surgir várias possibilidades de aumento de sua participação na atividade empreendedora. A partir dessas políticas públicas, que buscavam incentivar um empreendedorismo mais incluso no Brasil, desde as microempresas, das empresas de pequeno porte e da formalização de microempreendedoras individuais. Em nossas considerações finais, a pesquisa está em fase de construção. Nela nós buscaremos abordar conquistas e desafios das mulheres empreendedoras, falar sobre o racismo estrutural às mulheres negras e possibilitar novas discussões. Por fim, agradecemos ao Centro Universitário Estácio da Bahia por apoiar essa pesquisa, visto que é uma pesquisa de um programa institucional, as referências do nosso trabalho, e agradecemos a atenção de todos e buscamos mais momentos de interligação do conhecimento no nosso país com outros países. Muito obrigada.